Olá, público querido do canal do CPP, Curso Permanente de Português. Eu sou a professora Maria Elise e hoje pretendo ajudá-los na questão de transformação de vozes verbais. Né? Transformação, que é matéria, de certa forma, bem bitolada, é quase que fosse... como se fosse uma forma assim, faz isso, isso, isso. Né? O básico é resolvido assim. São passos que nós devemos seguir. Né? Então, do ponto de vista teórico, voz passiva. Tudo bem, o sujeito sofre ação expressa pelo verbo. Ativa, pratica a ação. Mas como é que nós podemos determinar isso vendo já o período? Né? Saindo dessa teoria. A voz passiva, nós vamos ver primeiro passiva para ativa. Tá? Então a voz passiva ela tem três maneiras de se apresentar. Tá? Primeiro tipo da voz passiva, nós teremos o verbo ser em qualquer tempo, não importa, aqui eu apresentei no passado, mas pode ser em qualquer tempo, e o particípio de qualquer verbo. E em geral o particípio terminações ado e ido, em geral, e há uma outra forma curta, né? Por exemplo, fazer, então, ado e ido, trabalhado, ensinado, chegado, partir, partido, vender, vendido, em geral, ado e ido. E uma outra irregular, né? Que seria a forma que eu costumo chamar de curta do particípio. Né? Então, por exemplo, fazer, ninguém vai dizer fazido, né? É feito, feita, tá? Mas que para falante da língua são formas que não é difícil de reconhecer, né? Normalmente. Então, ser em qualquer tempo o particípio de qualquer verbo da língua. E o primeiro tipo tem o agente da passiva. Tá? Que será um complemento que se referirá a esse particípio e que pode ser introduzido por um artigo ou sem, pelo, pelos, pela, pelas. Né? O normal na transformação, principalmente se pensarmos em prova, é o agente da passiva aparecer introduzido pelo por, com ou sem artigo. Né? Porque existe o agente da passiva introduzido pelo de, na análise interna, no estudo amplo se estuda isso, mas na transformação o normal é com a preposição por. O segundo tipo se caracteriza por termos o verbo ser, em qualquer tempo, e o particípio de qualquer verbo. Portanto, a diferença do primeiro tipo para o segundo é eu não ter o agente da passiva. Isso na transformação dará a diferença. E o terceiro tipo se caracteriza por termos apenas o se mostrando tratar-se da voz passiva. Em termos de nomenclatura, o primeiro e o segundo tipo, eles são as chamadas, a chamada voz passiva analítica. Tá? Então, o primeiro e o segundo tipo, voz passiva analítica, quer dizer, é a voz passiva grande, tá? Analítica. Aqui tem ser e particípio. E quando só o se, que será até o pronome passivador, ou partícula passivadora, só o se caracteriza a voz passiva, nós temos a voz passiva sintética, quer dizer, curta, né? Pequena, e alguns autores chamam de pronominal, sintética ou pronominal. E se alguém está com a dúvida, pois é, eu me enrolo com essa história do se junto ao verbo. Claro que o se, ele tem vários papéis na língua. E para caracterizar a voz passiva sintética ou pronominal, é muito simples para vocês não terem essa dúvida. Olhem bem, ó. Sempre vocês pegam o verbo e o se e vejam se dá para dizer a mesma coisa com ser e particípio. Mantendo o mesmo sentido, né? Então, quando eu digo resolver esse exercício, eu não posso dizer o exercício foi resolvido? Tá? Então, não tenho nenhuma dúvida de que se trata de voz passiva. Quando o se tiver outro papel, são vários, por isso que eu não vou entrar no mérito aqui, para não confundir a nossa atenção hoje será com vozes verbais de transformação. Mas com outros papéis, não há como isso ser confundido, sabe por quê? Porque nunca vocês, em qualquer outra situação do ser, índice de determinação do sujeito, qualquer outro papel que ele tenha, tá? Entre os vários, ele nunca aceitará essa troca por ser e particípio para nós dizermos a mesma coisa, tá bem? Bom, um outro detalhe que é importante, outros ingredientes do período.
tu estás dando um período tão curto. Sim, com o essencial que é revelador para a transformação de voz. Por quê? Outros elementos, por exemplo, adjuntos adverbiais. O exercício foi resolvido pelo aluno naquele dia, naquela sala de aula. Esses elementos são enriquecedores de informação, mas nunca determinantes para a transformação. Tanto é que às vezes o adjunto adverbial vem para frente, fica lá no mesmo lugar e tal. Não são elementos essenciais. Por isso que eu procurei, vou apresentar a vocês aqui exemplos bem enxutos, porque o essencial que tem que ser transformado está aqui. Tá? Não importa, por exemplo, adjunto o exercício de português, né, que seria aqui apresentado, não alteraria nada na transformação de voz, tá? Então veja, sempre transformação de voz é um X, tá? Sempre é X. O que está no fim do período vai para o início do outro e o que está no início vai para o final. Tá? E se ser, particípio ou agente passiva caracteriza a voz passiva aqui. Aqui é o ser e particípio e aqui é só o ser e eu quero voz ativa, eu tenho que eliminar esses elementos. E aí é que vem o X, ó. O que se faz? Nós tiramos a preposição do agente da passiva e o X vem para frente. Esse agente da passiva passa a ser o sujeito, o aluno. Certo? Depois, sempre nós vamos destruir o ser, destruir o particípio e roubar o tempo do ser para o verbo que perdeu o particípio. Tá? Então, o aluno resolveu. E aí veja, sempre X, que está no início aqui, vai para complemento. Então, o exercício. Eu tenho uma voz ativa, porque destruir as condições de passividade. Então, eu insisto, ó, se houvesse outros ingredientes, o exercício foi resolvido pelo aluno no dia da prova junto aos professores. Não importa se isso viesse para cá, viesse para lá, são ilustrações do período, não essenciais para a transformação. Tá? Agora veja o segundo tipo. Ó. Eu não tenho agente da passiva, portanto eu não tenho aqui um elemento para atuar como sujeito, como aqui veio o aluno. E o que eu faço? Eu tenho que indeterminar esse sujeito, levando para a terceira pessoa do plural, para indeterminação. A linguagem das fofocas, né? Disseram tal coisa do fulano, nunca alguém vai saber quem disse, né? Então, ó, eu vou destruir o ser, destruo o particípio. E aí roubo o tempo do ser para o verbo que perdeu o particípio. Portanto, resolveu. Mas eu terei que fazer o quê? Levar para a indeterminação. Então, resolveram o exercício. Resolveram o exercício. O exercício. Certo? Então, se eu não tenho o agente da passiva para atuar como sujeito, eu tenho que, a forma verbal que sobrar, né, eu tenho que apresentá-la na terceira pessoa do plural. Resolver o exercício, fica indeterminado. E aí veja o terceiro tipo. É tão simples, que às vezes de tão simples que é, alguns hesitam em escolher a resposta certa. Né? Claro, não é tão comum que as provas cobrem ir da sintética ou da pronominal para a ativa. Mas sempre preferimos apresentar na sua amplitude todo o estudo. Né? Mas se, porventura, vocês enfrentarem isso em alguma prova, ó, simplesmente se tira o ser e se coloca o verbo na terceira pessoa do plural. Então, resolveram o exercício. Mas nesse caso até coincidiu com a solução aqui anterior? Sim, coincidiu com a solução anterior. Tá? Simplesmente se tira o ser, a questão para segundos, e se põe o verbo no plural, mantendo o mesmo tempo verbal. Não. Certo? Então, passiva para ativa. Eu tenho que destruir as condições de passividade. Tá? Agora, eu gostaria de, antes de ver o contrário, eu gostaria
de que vocês observassem aqui comigo esses dois, primeiro o exemplo aqui do exercício de novo, tá? O que ocorre aqui? Eu tenho o primeiro tipo, que eu já dei lá para vocês, a transformação, né? Ó, ser, particípio e o agente da passiva. Mas diferente do que eu fiz lá, eu apresentei, além do ser e particípio, uma forma verbal, a exemplo aqui do estar. Tá? E eu posso ter mais de uma forma verbal acompanhando o ser e particípio? Sim. Né? Posso ter uma ampla locução apresentada. E por que eu estou levantando esse exemplo? Porque se houver uma ou mais formas verbais antes do ser e do particípio, essas formas não podem sumir. Tá? Na transformação de voz, só o que está previsto sumir que tem que sumir. Elas não podem sumir. Ah, mas o que eu faria? Vejam bem, ó, vamos resolver esse aqui, ó. X, ó, que está no final, vem para cá, né? Então, o aluno. E aí, ó, ser e particípio está ali, eu já vou fazer a transformação. E eu não posso assumir isso no estar. Então, ele vai baixar normalzinho assim, aqui, concordando com o novo sujeito. Se fosse lá pelos alunos, nós teríamos os alunos estavam. Só a concordância que eu tenho que observar, mas não posso dar sumiço nesse verbo, tá? Até para manter a comunicação como ela é de fato, porque eu tenho que manter o caráter semântico que é o apresentado inicialmente no período. Tá? Tanto é que não é comum, mas às vezes até em nome disso, claro, para dificultar um pouquinho as questões, há bancas que até põem um eventual sinônimo de um verbo que eventualmente a banca desconsiderou na resposta, mas um sinônimo para mostrar o essencial é que o sentido seja mantido. Mas não é tão comum isso. O comum é lidar com o que está no período, tá? Então, ele baixou, ele não pode sumir. E o resto tudo igual, como nós já vimos, ó. Some o ser, some o particípio, o tempo do ser vai para o verbo que perdeu o particípio. Então, o aluno estava resolvendo. O gerúndio vai para o verbo perder o particípio. Resolvendo. E aí, ó, X, que está no início, vai para complemento. O exercício. Pronto, tem uma voz ativa. Porque desconsiderei, eu descartei as condições de passividade. Tá? Então, é só para salientar esse detalhe aqui, tá? Se houver qualquer verbo, o estar aqui foi só um exemplo. Não é que o estar seja a marca de período, não é a voz passiva. Não, pode ser qualquer verbo entre os milhares de verbos da língua. Tá bem? Então, veja, ó. Passiva para ativa. Agora vamos ver o contrário. Depois eu trato desse outro período aqui, tá? Então, ativa para passiva. Como é que eu olho um período e sei que está na voz ativa? Claro, teoricamente, tudo bem, o sujeito é o elemento ativo, né? Mas como é que eu olho para um período e sei que ele está na voz ativa? Ele está na voz ativa porque ele não está na passiva. Talvez vocês pensem, está brincando com a nossa cara. Não, né? Vejam bem, ó. Isso aqui é voz ativa porque não tem ser e particípio, como assim a gente está passiva, não importa, e não tem o verbo mais o ser que equivale a ser e particípio. Então ele está na voz ativa. Ah, mas então todo período pode ser transformado em voz passiva? Não, não é todo período. Qual é a condição para um período ser transformado em passivo? Ter objeto direto. Ter objeto direto. Essa é a condição. Tanto é que há outro jeito de as bancas cobrarem, que é, por exemplo, dentre as opções abaixo, qual é que apresenta uma oração que pode ser apassivada ou não pode ser apassivada? Ou qual é a única que não pode ser apassivada? Ou tal oração não pode ser apassivada? Qual é o critério? Ter objeto direto. Tá? Então não pode ser um verbo, por exemplo, intransitivo. Ah, ele viajou ontem. E ele viajou, pronto. Ah, mas viajou quando? Aí é fofoca, não é algo essencial. Né? Então, não tem objeto. Objeto é um elemento que é importante para a comunicação. Se eu entrar num lugar e disser, o aluno comprou, ninguém me entenderá. Tá? Todo mundo esperará que eu apresente um complemento. Tá? Então, tem que ter objeto direto. Ah, uma oração só com predicativo, por exemplo.
O aluno anda alegre. Pode ser passivado? Não. Tem que ter objeto direto, certo? Então, veja, ó, o aluno comprou o ponto. Não dá. O livro completa. Então, isso aqui é um objeto direto. Não tem preposição, é direto. E, naturalmente, o sujeito é aluno. Quem comprou, o aluno. Tá? Mas o critério é ter objeto direto. Que é evidente que no estudo da análise interna se amplia toda a consideração sobre objeto, né? Claro que eu não estou desviando aqui para a teoria sobre objeto, porque a nossa atenção neste vídeo é para vozes verbais, né? Mas basta essa noção, é o que completa o verbo sem preposição. Então, aí vem a parte que é quase que bitolada, os passos que eu tenho que seguir. Então, ó, sempre X, vozes verbais é sempre X, tá? Então, o objeto vem para cá, como sujeito, então, o livro. E aí, o que eu faço? Antes, nós tínhamos que destruir o ser, destruir o particípio, tá? E roubar o tempo do ser para o verbo perder o particípio. Agora, eu tenho que descolar ser e particípio. E fazendo o quê? Tá? Eu simplesmente vou apresentar o verbo ser no tempo desse verbo, então o verbo ser tem que reaparecer. Então, foi. E esse verbo vai para o particípio. Então, foi comprado. E aí, veja, ó, sempre X, ó, pelo aluno. Então, ele foi comprado pelo aluno. Foi comprado pelo aluno. Tá bem? Então, ó, X, peguei o objeto, passei para sujeito. Se for só uma forma verbal, essa forma verbal dará o tempo para o ser. E esse verbo vai para o particípio. Então, o livro foi comprado pelo aluno. Tá? Ó, o sujeito daqui vai para a agente da passiva. Quando eu tenho uma ativo para uma passiva, a resposta será esse primeiro tipo aqui, que é o completo, ser, participe e agente da passiva. Tá? Naturalmente, se fosse, o aluno comprou a revista. Ó, a revista foi, aí o participe tem que concordar com o sujeito, né? Foi comprada. Tanto é que se fosse também ali, ó, comprou os livros foram comprados pelo aluno. Claro que eu tenho que sempre observar a concordância, tanto a verbal como a nominal. Tá bem? E aí eu gostaria de ilustrar com esse aspecto aqui, ó. Novamente, assim como eu fiz no caso anterior, esse período aqui, ó. O aluno estava comprando o livro. Então eu tenho uma voz ativa, por quê? Não é passiva. Eu não tenho ser, particípio, nem o verbo mais o ser, que equivale a ser e particípio. Então é uma voz ativa. Mas veja que diferente do que eu fiz aqui, ó, observe que aqui eu dei só uma forma verbal. Tá? Agora aqui eu estou apresentando mais de uma forma verbal. Assim como aqui também, no contrário, da passiva para ativa, eu apresentei mais de uma forma verbal aqui em relação ao que eu tinha feito. Porque, para mostrar o quê? Que seja qual for a forma verbal que houver, ou formas, tá? Fora o último verbo aqui, eu não posso dar sumiço nesse verbo, tá? Ou nesses verbos se houver mais de um. Tá? Então notem bem aqui, ó, eu tenho, o aluno estava comprando o livro, ó. O aluno estava comprando não dá, então o livro completou é o objeto direto. Aí vem X, ó, X vem para cá, ó. O livro. Se houver mais de uma forma verbal, eu simplesmente isolo essa última forma verbal, isolo, porque essa forma vai se transformar em ser e particípio. Tá? E o que eu faço com o que estiver do lado? Simplesmente baixa. Não pode dar sumiço. O estar aqui é só um exemplo. Poderia ser qualquer outra forma verbal, outro jeito de escrever o período, e até mais de uma forma. Não pode dar sumiço. E aí, ó, agora eu devolvo o tempo para o ser, sendo gerúndio. E esse verbo vai para o particípio. Livro, então, sendo... Aliás, o livro estava sendo comprado,
E aí veja, ó, pelo aluno. X, CPX, estava sendo comprado pelo aluno. Tá bem? Então, não pode dar sumiço para aquilo que não esteja previsto que suma. Tá? Isso é importante. Vozes verbais, transformação de vozes, é um dos pontos que eu mais entendo, né, ao longo dos 43 anos do nosso curso, mais entendo, sempre recomendo aos alunos, não importa se vestibulandos ou concursandos, que, em geral, que revisem por último. Se está no seu edital, e em geral está, né, transformação de vozes, tá, porque é normal entender agora e vai olhar daqui uma semana, parece que já não sabe mais nada, porque é todo um passo que tem que ser seguido. Às vezes eu posso, me esqueci disso aqui, né, e confundir às vezes com questão de reescrita. Né? Claro que isso aqui não deixa de ser uma reescrita, evidente, mas uma reescrita envolvendo passividade, voz passiva e voz ativa, e vice-versa. Tá? E não fazer uma paráfrase, quer dizer, há um trecho que a banca dá e eu tenho que reescrever esse trecho mantendo o mesmo sentido. Isso é um outro tipo de questão. Tá? Mas se tratar de vozes, eu preciso observar alguns critérios que são bem estabelecidos, como eu procurei mostrar aqui. E aí, para finalizar, e aí só envolve aspecto teórico, tá? Só envolve aspecto teórico. E não na transformação, tá? Que é voz reflexiva. Né? Chamar de voz reflexiva é o quê? Né? Por exemplo, a criança machucou-se. Né? Então eu tenho o verbo mais o ser, mas com caráter reflexivo. Quer dizer, ela machucou a si mesma. Tá? A si mesma. Ela mesma. Tá? Então, se for esse o sentido, e é fácil de ver, porque equivale a si mesmo, é a voz reflexiva. Né? Ela está com C, mas ela tem um caráter semântico de reflexiva. Assim como ela pode ser recíproca, quer dizer, pela ação do verbo é algo recíproco. Vejo, Sebastião e Maricota ofenderam-se. Quer dizer, um ofendeu ao outro, um ao outro. Um ofendeu ao outro. Né? Ofenderam um ao outro. Aí é recíproco. Cada um, né, ofendeu o outro. Né? Tá bem? Mas é só uma questão de conceituação, tá? De caráter reflexivo, caráter recíproco na sua apresentação aí, semântica. Tá bem? Espero que tenha esclarecido um pouco mais a questão de vozes. É matéria meio chata, não há dúvida, tá? Não adianta, é meio chata, a maioria não gosta muito dessa matéria, e exatamente foi essa a razão de eu pensar em disponibilizar a explicação, porque é algo que eu sei que angustia muitos alunos, pelo menos pela minha experiência eu observo isso. Então, assim vocês poderão constar a hora em que bem entenderem, tá? E obrigada pela atenção e não se esqueçam, né, que curtam o nosso vídeo, tá? Inscrevam-se no canal para que nós possamos ampliar a nossa audiência e continuar com o nosso trabalho. Tá bem? Tchau, até o próximo vídeo.